Fala aí, pessoal, vamos gravar uma aula de transformando mãos em blefe no River. Eu separei aqui alguns spots. Essa é uma aula que, para quem joga um pouco mais barato, tem que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? Porque em level menor, a galera não costuma foldar tanto, porque eles não entendem muito de blockers. É, simplesmente eles olham para as mãos. Todo mundo mutado, por favor. Então, eu sei que a maior parte da galera aí joga um limite mais baixo. Esses limites menores, cara, dificilmente vai passar isso. Mas por que que eu quero todo mundo participando? Porque eu quero que vocês comecem a pensar em subidas de level. E subidas de level hoje no time é muito mais difícil. As stats têm que estar redonda. Cara, não adianta eu chegar lá, pegar uma stat e ter 5 stats em vermelho. Não vai subir de reta. Não vai. Tem que estar o jogo ajustado. E o parâmetro que a gente tem é o Poker Tracker. Ponto. Não vai mais ter discussão em chat, não vai ter mais nada disso. Então, por que que eu quero vocês participando? Para vocês começarem a entender, pensar em blockers, começar a entender que em cima de qual jogador você pode praticar esse tipo de jogada, que a gente vai ver que são jogadas mais avançadas, né? Então, vamos lá, vamos para esse primeiro spot aqui. Esse nem era um torneio tão caro, é um Balt 16,50. Eu puxei a mão pelo jeito aqui, né? Tipo, acho que a maioria que eu separei foi mãos que eu realmente puxei, porque eu queria mostrar para vocês o quanto que funciona mesmo esses blefs. Bom, aqui uma size menor, que é uma outra coisa que eu tenho observado, já aproveitando falar, eu tenho observado a galera de reta menor errar muito com sizes de pré-flop. E isso é uma coisa que não pode ter mais de errado. Esse mês vai passar e a partir de agosto, quem chegar lá em setembro errando size e range de pré-flop raise vai tomar move down. Tá? O time agora tá, nós vamos ser criterioso mesmo. Por quê? Porque tem a tabela para você estudar open raise muito simples. Vai lá, pega e faz. Size, não tem erro. Tem a aulinha de size padrão, básica. Vai lá e executa. Eu não quero ninguém mais errando nessas duas coisas básicas. Não pode ter mais esses erros. Se tiver esses erros, vai tomar move down. Sem discussão. Ah, mas vou tomar move down só por causa disso? Vai. Ponto. Então aqui, a adaptação ela existe. Por exemplo, se eu tivesse tendo o coach com alguém agora, falando, Rafa, por que que você fez 5 blinds aqui? Eu ia falar imediatamente, ó, porque o cara que fez raise lá do EP, ele tem 13. Eu poderia, de repente, fazer aqui até 4,5. Não teria problema nenhum. Eu estou defendido desses dois caras aqui fletar, porque a chance desse cara aqui dar um for bet shove é muito grande, então o flat desses dois vai ser muito difícil. A gente vai encontrar um pouco de flat aqui por trap só. Então, essas adaptações de size, elas vão existir somente com relação a stack efetivo. Se eu tivesse aqui 100 blinds deep, cara, eu faço 4x em posição. 3,5, 4. Em early game, esses topo do range, pode fazer 4x. Não tem problema. Os caras pagam. Né? Os caras pagam. Bom, aqui a gente teve um code for bet. E assim, limites ali até 22, code for bet, cara, difícil, mas muito difícil esse cara tá fazendo code for bet com vala-vala. Tá? Deveria, porque já foi um spot que
há 1 ano e meio atrás, eu estudei ele demais por causa de uma situação de um scoop, de uma mão que eu joguei um vala-vala num torneio bem caro, e num spot parecido com esse, onde eu tinha vala-vala e não dei code for bet, e eu deveria ter code for betado. Rafa, mas por que eu vou code for betar o vala-vala? Bom, primeiro, aproveitando para já destrinchar o spot mesmo, né? Porque se eu tô fora de posição e eu fleto vala-vala aqui, a chance desse cara chovar, esse daqui chovar por cima e eu ficar numa situação de merda com o vala-vala é muito simples, é muito fácil de acontecer. Quando eu code for bet para 13 blinds aqui, que nem foi uma size grande, e eu tomo, por exemplo, chove dessa mão aqui, cara, eu foldo meu vala-vala tranquilo. Ah, mas não compensa jogar vale 7, se bater bordo 10 raio, vala-vala não vai ser bom. Cara, vocês fazendo isso, por diversas vezes vocês vão ter que jogar fora de posição e vão se perder no pós-flop. Então, cara, é o que eu disse, são aulas mais avançadas de começar a pensar nisso. Então, pensando num range aqui de code for bet, é ais, rei, no máximo um AK suited, assim. Esse cara não deveria, por exemplo, estar code for betando um ás e rei off, talvez sim também, mas um ás e dama, por exemplo. Mas às vezes eu vejo, tá? E o que é importante nessa hora? Leitura de HUD, gente. Quem acompanha eu aqui no QG, às vezes os caras sentam aqui atrás, aqui, para assistir eu fazer uma reta final, uma coisa. Vocês podem perguntar para eles. Toda mão que eu vou me envolver, distribuiu as cartas, a primeira coisa que eu saio já olhando é HUD por HUD. Eu já saio fazendo isso. E eu não deixo de baixar mãos. Eu chego numa mesa, ó, tenho 2 carrendes, um carrendes, ó. Eu sempre estou atualizado com rendes, porque eu preciso de amostragem. Então, por exemplo, esse cara aqui com 2 carrendes, quando eu clico aqui e abro o code for bet dele, já vai me mostrar o quanto que esse cara faz de code for bet. Olha só a code for bet desse cara. 2%. O range desse cara aqui é simples. É ais, rei. Esse cara aqui não tem nem ás e rei e nem vala-vala no range dele. Tá, Rafa, mas e aí? O que você faz com o dama-dama? Você folda? Cara, mais 8 blinds, eu vou ter odds total aqui para pagar, jogar em posição e de repente eu vou poder transformar um monte de mão aí em blefe ainda, dependendo de como ele jogar o pass-flop. Então, se eu tô fora de posição com esse dama-dama, para esse cara dando code for bet, eu foldo o dama-dama. Posso mostrar para vocês vários folds meus do dama-dama nesse spot. Rei, eu vou atolar sempre. Porque daí eu vou encontrar code for bet de dama-dama. Então, em posição, a gente tem que pensar em dar call, um range mais amplo, pensar em pagar, por exemplo, C-bet em posição, mais air mesmo, sabe? Com um plano na mão, que tenha qualquer backdoor, para a gente poder transformar em blefe. Então, que é uma outra coisa que eu tenho visto, o pessoal folda muito para C-bet, né? Teve uma reta final, qual a reta final que eu fiz esses dias? Eu vou achar essa mão depois aqui. Olha só, a gente tem um flop Ás 5 e 10 Rainbow, tá? Teoricamente aqui agora, para mim, se ele se betar, eu posso até pensar em dar o primeiro call. Porque ele, num pote cold for betado, deveria estar fazendo c-bet com rei-rei. Isso pensando, vamos deixar uma coisa muito... Obrigado, Paulo. Uma coisa muito clara aqui. Muito clara. Se você não conhece o vilão que você está jogando, você está numa desvantagem muito grande. Essa jogada aqui que eu vou fazer contra ele, tem que ser um cara que eu sei que eu vou poder explorar ele. E esse cara, ele é reg. Tá? Então,
ele deveria ser betar o rei num pote tribetado mesmo, num board, num flop ice high. Por estar fora de posição, principalmente, mas nos dois casos. Ele dá check. E aí eu vou falar para vocês. Talvez eu tenha um pouco mais de medo do check, medo não, receio, do check, do que da cebet. Por quê? Porque ele é um cara que ele se beta 68%. Porém, uma coisa que eu sempre vou olhar aqui é o quanto que ele se beta flop OP. E olha a bet flop dele OP em pote tribetado. Cadê? Vamos encontrar. Bet OP. Bet OP. Bet OP, mas não tá em pote tribetado aqui, né? Essa top-up não tá pegando isso. Não, mas para baixo tem... Bet flop, bet raise... Não, bet flop pode tribet, mas não tem OP. Não tem OP. Não tem. E ele se beta 10 de 11, ó, em pote tribetado, ó. Tá vendo? Ele tribeta, e toda vez que ele tribeta, ele se beta quase que 100%. Isso é uma outra tendência dos jogadores. Ele não ter se betado, o que pode ser? Bom, 10-10 eu não acho que ele code for beta. Ais, obviamente que ele code for beta. Rei, ele code for beta. Porém, se eu achar que ele é um reg bom, ele deveria estar se betando rei, né? Na hora eu devo já ter feito algum shark dele ali na hora, tal. Eu acho que eu fiz bet para já saber. Deixa eu pensar. Porque eu realmente não lembro o que eu fiz. Deixa eu ver o que eu faria agora. Vou ser honesto com vocês que eu daria check. Porque eu estaria pensando exatamente isso. Eu acho que ele vai checar muito mais o Ais do que o rei. E eu acho que eu vou dar mais check. Não vou fazer esse float. Tomara que eu não faça. Check. Tá. Aí bate um 3, que teoricamente muda muito pouca coisa. E ele faz check novamente. Aí, quando ele dá double check, meu, se ele tiver o Ais, ele vai me pegar sempre. Porque com o Ais, quando abre o flush draw, ele não vai dar double check. Então, percebam que, às vezes, jogar menos mesa para destrinchar uma mão, para pensar num range completo, é o que vai começar a fazer diferença para vocês. Realmente pensar em range. Esse jogo, ele é um jogo que quando você aprende a jogar com as cartas do vilão, ele se torna muito mais fácil. E dificilmente, por exemplo, um range ele vai se definir em uma mão, em um combo, por exemplo, né? Eu acho que ele tem aqui o rei, sabe? É que aqui já é um pote cold forbetado, aonde um limite até 16 vai ser um range muito, muito, muito restrito. Tanto é que tá de um range de 2%. Professor Rebalt? Professor Rebalt. Que é um outro ponto que agora o Jean tocando no assunto, ele está me cobrindo, tá? Torneio Balt, a gente sempre tem que estar atento quando a gente vai tribetar, principalmente. Quando a gente vai cold for betar, se a gente está cobrindo o stack do vilão. Isso é um fator, assim, fundamental. Em reta final, é uma outra coisa que é muito importante. Eu cubro o stack do vilão? Isso também é importante de se observar. Double check, eu acho que agora eu fiz float turn. Não acho que eu precise fazer muito grande, porque eu quero ter bastante ficha para blefar o river,
Porque agora eu tô decidido a ir para duas. Se não bater o rei. Tá? Agora eu enfiei na cabeça que ele tem o rei e eu vou ir para duas. Então, eu espero ter feito uma size em torno de umas 13 blinds aqui, mais ou menos, que daria uns 35% a 37%, tá? Vai me sobrar 37 blinds para eu enfiar no river. Se ele der call, né? E se ele der call, eu vou ter um pote de 56 blinds. Ou seja, fica um SPR menor que 1, porém eu ainda fico com um stack saudável para fazer ele foldar a river. Porque se eu fizer 20 blinds agora e ele der call, olha como tem que ser tudo pensado, né? Agora imagine você jogando 8 telas, a gente está discutindo essa mão há 20 minutos, né? Se você não estuda isso diariamente, isso não entra no seu modo automático. Isso daqui eu estou fazendo com 8 telas abertas, às vezes 10. Né? Em certos momentos do domingo, 12. Então, e jogando caro. Né? Eu acho que eu fiz isso, tá? Uma size menor para eu ter ficha para chovar river. Eu acho e espero ter feito isso. 12 parece que até olhei a mão, não parece? Não parece sacanagem? Eu não olhei, eu juro por Deus que eu não olhei, e essa mão aqui foi dia... 2 dias atrás, não faz tanto tempo, 2 dias atrás. Mas é porque essas coisas que eu tô falando, elas estão gravadas já no meu subconsciente. Elas já estão no meu modo automático. Eu já tenho plano para mão, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu já estou pensando na criação do stack, eu já estou pensando no que eu vou deixar para trás para chovar. Eu já sei quais cartas, por exemplo, eu não posso chovar. Por exemplo, se bater um outro AIS, eu posso chovar? Não, não posso. Se bater um outro espada, acho que seria melhor se eu tivesse, por exemplo, uma dama de espada para chovar. Mas não vai ser ruim também. Porque eu já coloquei na cabeça que ele tem rei-rei. E eu vou fazer ele foldar esse rei-rei. E ele call, bateu em espadas. E ele check, e eu com certeza, não tenho outra opção, eu tenho certeza que eu tô perdendo a minha mão, tá? Eu tô perdendo a minha mão. Não tem do que eu tá ganhando aqui uma code for bet. Não tem. Do possível Valavala que ele está inventando que não tem um range dele muito. Não, ele trincou o Valavala. Então, é ele que tá perdendo o River agora. Não, eu tô perdendo para tudo. Tava ganhando só no possível Valavala até agora tá perdendo. Exatamente. Então, assim, a minha mão não serve mais. E é um erro que a maioria dos jogadores cometem. Ah, eu vou dar check aqui porque eu tenho valor de showdown. Não. Quando você aprender a destrinchar um range, você realmente vai saber quando você tem um valor de showdown. É o erro principal que os iniciantes cometem. Transformam mãos de valor em blefe, quando não se deve transformar, e não transforma mãos que é blefe total agora, acaba achando que tem valor de dar check behind. Essa mão aqui para mim é blefe, eu tô perdendo essa mão, não tô ganhando de nada. Por quê? Porque eu já destrinchei, no meu modo automático, eu destrinchei o range do cara e sei que tô perdendo. Eu sei que eu vou chovar esse river. Eu tenho certeza, eu conheço meu jogo. Tá lá, tá chovado. Quer pagar com o rei? Parabéns, paga. E não era blind baixo, não. Aqui a gente já está no nível 700, 400. Isso daqui já é um jogo já bem lá na frente. Eu fazer isso daqui no early game, o cara vai te dar call de rei-rei. Então, olha quantas coisas você tem que ponderar. E por isso que eu quero, obviamente, eu quero os caras de reta menor pensando nisso. Quero. Mas vocês devem fazer muito menos. A grande questão aqui hoje é que level 2 menos no time tá simplesmente moendo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque os caras não inventam, porque os caras fazem só ABC. E level 3 mais tá fazendo o quê? Só derretendo.
porque não tá começando. Quanto mais a gente sobe de level, mais difícil fica o jogo. E se você não colocar coisas novas no seu jogo, se você não adaptar com coisas novas no seu jogo, esquece. Você vai perder dinheiro. Que é, isso tudo se junta com um ciclo de coisas. Por exemplo, 10h30 tem aula da Thaís. Cara, a gente tá pagando a aula da Thaís, não é um valor barato. Às vezes eu entro lá na aula dela, cara, vocês estão contando historinha de mão, velho. Ao invés de vocês estarem fazendo pergunta de como lidar com uma situação, de quando você pega um make-up que te deixa desconfortável, de você estar fazendo uma pergunta para ela de como deve ser o seu método de preparação para o grind. Pô, a mulher não é paga para escutar história, velho. Vocês querem escutar história, eu tô cobrando $20, escuto mão o dia inteiro. É $20, 15 minutos de mão. Vocês podem contar todas. Sabe? Então, vamos começar a aproveitar isso daqui, cara. E a galera reta 4, cara, se você ficar na mesmice, se você não, principalmente, jogar a sua agressividade tudo para cima de 50. Se você não começar a fazer isso pós-flop, você vai apanhar no jogo. Porque a galera tá preparada, velho. Tem uns caras muito, muito bons no field. Não pensem, eu erro. Eu erro toda a sessão minha. Agora, pega a minha última semana inteira, vai lá no chat de retas e vê quantas retas eu postei. Quantos torneios eu cravei, quantas FTs eu fiz. Vocês acham que eu não erro? Erro sim. Só que eu não tenho medo de errar 11 left. Se eu enfiar na cabeça que eu tenho que fazer isso daqui 10 left nesse torneio, eu vou fazer. Porque eu acredito em mim, eu acredito na minha leitura, e se der errado, amanhã eu vou ter outra oportunidade. Acredite em você. Erre para você aprender. Escute pessoas mais experientes e comece a executar. Principalmente você que é level 3+, e chega de argumentos sem embasamentos. Tem uns argumentos assim que chegam a me dar ânsia de vômito. Pô, não existe lá um padrão de números certinhos a ser seguido? Então, se ajuste com os números. Ah, mas eu jogo jogo explorativo, eu gosto de ajustar com o vilão. Tá, tudo bem, concordo. Concordo. Agora eu quero que vocês peguem para mim aqui, ó, eu abro a planilha para vocês. Qualquer jogador que está com rate acima de 10, com as stats todas verdes, que tem ali no máximo uma ou duas em vermelho para corrigir, que não está ganhando dinheiro. E aí eu pego o contrário, o cara que tem 7, 8, 9, 10 coisas em vermelho, se o cara está ganhando dinheiro. Sabe, então, cara, confia no processo, confia em você, aprenda a ler range. Maneira mais fácil para vocês aprenderem a entender combos. Não é, essa, para mim, sei lá quantos anos levou isso, cara. Levaram alguns anos até eu começar a pensar muito em mim. Para mim, o programa que mais funcionou até hoje foi o Flopzilla. Não adianta você querer comprar um PioSolver. Não adianta, porque esse PioSolver é o seguinte. O PioSolver, ele é um programa extremamente agressivo. Ele vai falar coisas para você fazer que primeiro que ninguém consegue fazer. Ninguém consegue ser agressivo, o quão agressivo o PioSolver é. E se você pegar um PioSolver e montar um robô do PioSolver e colocar ele para jogar 1,10 e 2,20, eu garanto para vocês que o PioSolver vai perder dinheiro.
não vai ter como ganhar. Óbvio, se você montar um robô do PioSolver, colocar ele para jogar 215, 530, 1050, você vai ficar bilionário. Você não vai ficar milionário, não. Você vai ficar bilionário. Então, não tem nem que... Você não precisa nem investir em programa caro, cara. Sabe? Baixa um Equilab gratuito que seja. Tem a versão paga também? Tem. Mas e aí? Você usa isso? Você tem um Flopzilla que dá para dividir uma chave com um colega? Custa, se eu não me engano, $35. Sabe? Faz. Começa a brincar com range. Olha lá, ó, foldou. Por quê? Porque eu acreditei na minha leitura. Vamos lá, vamos lembrar que isso daqui é um pote cold forbetado. De um cara que eu tenho 2K hands, de um cara que cold forbeta 2%. E de que eu tenho a plena certeza que eu estou perdendo a minha mão para tudo. Aqui seria mais lindo ainda se eu tivesse a dama de espada. Seria perfeito. Porque daí eu estaria bloqueando flush. Eu tenho blocker do semi-nuts, que é da sequência. Então, eu quero também que vocês... Gente, de novo repetindo. Os levels menores, eu quero vocês focando muito em pré-flop. Muito. Porque existe muito erro de pré-flop. E quem joga limite menor, se você tiver o seu pré-flop todo verdinho, todo, se você colocar o seu pré-flop todo verdinho e você não tiver ganhando dinheiro, eu te pago um salário do meu bolso. Vai lá e faz o seu pré-flop ficar inteirinho verdinho. Faz o seu raise first, sua tribet, seu limp, sua tribet steal. Faz ficar todo verdinho. Se você não ganhar dinheiro jogando até $5, tendo todo o seu pré-flop em verde, eu te pago um salário por mês. Fixo. Você não precisa nem me devolver, eu te pago. Se você não ganhar dinheiro. Então, eu quero vocês focando nisso. Estou deixando vocês participarem dessas aulas para vocês começarem a entender um pouco de blockers e tal, mas não executar tanto isso, os limites menores. Os limites menores, se vocês forem colocar isso daqui em prática, vocês vão de ponta cabeça. Que fique muito claro isso. E se eu perceber que isso daí começou a acontecer, nas próximas aulas que eu for fazer level 4+, eu não deixo level menor participar nem de espectador. Tá? Quero muita atenção nisso. Isso é para um jogo um pouco mais caro, um 16,50 ainda seria barato. Tá? E acabou que o cara foldou. Eu queria que tivesse o showdown de rei aqui. Eu tenho a plena certeza que esse cara tem rei. Simples. Vamos pro próximo spot. Aqui um spot que eu perdi. Também a gente vai perder, obviamente. Né? Erros e acertos. Não tem problema nenhum. O problema é a gente fazer um filtro com uma amostragem e saber se a gente está ganhando dinheiro com aquilo ou não. É isso que vai importar no final das contas. Aqui é um torneio barato também, de $11. Não é Bout, provavelmente seja Big 11. E é um torneio que está com as blinds 50-100. Ou seja, já entrou ali para middle game. Eu poderia pensar em tribetar? Poderia, eu só não tribeto porque eu estou no botão. Então, eu vou tribetar aqui com o TOF, por exemplo. Poderia também fletar com o TOF, mas certeza que do hijack para trás, daqui até o hijack, eu vou tribetar todas as vezes os ases suited. Todos. Só não vou tribetar o Wise Dama. O Wise Dama eu vou fletar. E não vou tribetar também nem o Wise 6, nem o Wise 7. Vou pegar aqui, eu vou abrir aqui uma calculadora de range só para vocês terem ideia. A ideia era fazer fazer a aula de River inteira, mas acaba que a gente acaba aproveitando essas coisas aqui para mostrar, né? Porque
Eu sei também que tem a galerinha aí, level 3 aí, que tá fletando, não tá tribetando. Eu sei de tudo isso daí. Então, essas mãos versus EP, eu vou tribetar o Ás Valete, o Ás Rei Sul, a parte sutre, né? Eu vou tribetar todas essas mãos aqui, ó. Eu nunca vou jogar fletando até o hijack. Daqui do MP1 até o hijack, pelo menos. E do cutoff, eu ainda assim vou tribetar, por exemplo, o Ás 8, o Ás 5, que eu considero ser um coringuinho aí do baralho, uma mão muito, muito boa, né? Então, é isso, gente. Cara, tribeta, velho. Tribeta, tribeta, tribeta e tribeta, mano. Tira do seu jogo flat. Fletar é situações do botão, do cutoff, do meio da mesa, é muito restrito o range, gente. Do EP, então, cara, a gente vai fletar quase nada. Esse jogo, ele não é um jogo de ficar acertando. E a agressividade te dá muita vantagem mesmo. Ah, eu lembro dessa mão. O Flávio estava na minha... Foi esses dias, né, Flávio? O Flávio está até aqui na chamada. A gente discutiu essa Foi mão, né, semana Flávio? passada, é o Big 11. A gente discutiu essa mão, inclusive. Beleza, eu fletei, ele checou. Ele checou, não, ele se betou. E eu dei o primeiro call. Ok? Bateu a dama. E aí ele faz uma porrada. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem daqui para frente é que a size, geralmente, ela fala muito sobre um range forte e um range fraco. Porém, você tem que saber distinguir o vilão. Quando for um reg bom, cebetando baixo, cara, provavelmente ele tem jogo forte. Ele tá defendido, ele tem jogo forte, ele quer te manter na mão. Quando for recreativo, mandando bomba, igual é esse caso, eu não sei se esse cara é recreativo ou não, mas por eu ter 16 hands, a tendência de que ele seja, não vou abrir o Shark Scoop agora. Se esse cara for um recreativo fazendo essa size, eu já deveria estar foldando agora o meu Ás 9. Para eu não alimentar mais esse pote. Recreativo, né? Então eu já tenho que estar foldando agora. Agora eu quero que uma pessoa, somente uma, eu vou citar, eu vou escolher um para me responder. A minha opção vai ser aqui o call. Eu já sei que eu dei call, que eu lembro dessa mão. Mas eu quero saber qual o plano que eu deveria ter a partir do momento que eu decidi dar o call. O que que eu tenho que observar? E eu vou escolher o Jean para falar isso. O que você tem que saber? O que você tem que pensar no dar o call? Eu vou dar o call, já decidi que eu vou dar o call. Mas o que que eu tenho, qual que tem que ser meu plano para o River? Porque eu não posso só dar o call por dar o call. Eu tenho que ter um plano. Quais são as coisas que eu tenho que olhar? Eu acho que você vai ter valor nessa mão, na verdade. Contra o recreativo fazendo essa size, eu não tenho mais. Ah, não sei, Rafa. Ele pode ter um control lá que vai fazer essa size. Tá. Ou abre esse não vai saber. Tudo bem. Derivado. Mas vamos dizer num plano que eu acredito que eu esteja perdendo, mas eu estou em posição e eu sei que eu vou poder blefar muito River. Certo? Tá, então se bater uma carga por aqui também. Ó, e vou te garantir, recreativo fazendo essa size, eles não fazem essa size com combo draw. Eles só fazem essa size com topo do topo. Eu te garanto isso. E a gente pega uma amostragem e eu te provo isso. Não, acho que para blefar River aí, a gente vai ter uma espada também. Não, mas isso, espada é uma carta boa. Mas eu quero saber qual é o plano. Tem que ter um plano. O que que eu tenho que olhar aqui agora? Tenho que olhar para minhas cartas? Não. Não, o que que eu tenho que olhar? Nesse caso, ainda te pode olhar para suas cartas, você tem um valorzinho, dependendo de como que for jogado o livro. Mas a principal coisa que eu tenho que olhar não é o stack? Sim.
É isso que eu quero. Isso. Então, assim, eu vou dar call de 9, eu vou deixar um pote de quanto? Quanto que vai ficar para trás? Tem ficha suficiente para blefar? Então, é tudo isso. E isso é uma coisa que os levels menores já devem pensar sim. Olhar todo momento o stack. Pô, mas eu vou dar call aqui, vai sobrar quanto? Sabe? Isso tem que ser observado. Ponto. Toda hora olhar o stack. E eu dei call. Tá? Cara, nessas espadas, por exemplo, ele poderia dar um check. E se ele der check, eu provavelmente vou transformar minha mão em blefe porque eu sei que eu tô perdendo a minha mão. A grande questão aqui, o erro que eu cometi, e que depois eu comentei com o Flávio eu só fiz isso no torneio errado. Se eu faço isso daqui no Balt, sei lá, Balt, não sei se no Balt 55, mas eu andei, nos últimos 2 dias eu joguei Balt 215. Se eu jogo essa mão aqui, exatamente desse jeito, no Balt 215, a chance de eu tomar call ainda existe um pouco, dependendo do jogador, mas vai diminuir drasticamente. E se eu der esse all-in para cima de um recreativo, esquece. Ele não folda nem 2 pares. Quando ele deveria foldar. Né? Porque chegou várias coisas aí. Principalmente o flush. Eu só posso fazer isso para cima de um reg bom que pensa o jogo. Overshove. Com certeza foi overshove. Certeza, 100% de certeza. E aí eu falo para vocês, gente, às vezes vai dar certo e às vezes vai dar errado. Tenho certeza que eu dei overshove. Tá lá, overshove. Quer pagar, paga. Quer pagar com seu Ás Valete, com seu Ás Rei, paga. Então, por isso que eu tenho que saber se eu estou fazendo isso para cima de um recreativo. Porque o recreativo, ele não folda o Ás Rei. A minha jogada, ela é excelente se fosse para cima de um cara que pensa o jogo. De um cara que pensa range. Porra, esse cara tá me dando call flop. Esse cara me deu call na bomba turn. O flush chegou. Agora ele tá me colocando na porta. Eu vou dar call com Ás Rei? Qual reg bom aqui? Vai. Qual level 4 mais aqui que dá call aqui nessa mão com Ás Rei? O rei de espada. Talvez. Talvez com o rei de espada e ainda assim vai dar call já falando perdi a mão, né? Não é? Então a jogada é boa. Então a jogada é boa, né? A jogada é boa, né, Flávio? Como eu tinha comentado lá pra ti, né? Tipo, dependendo do vilão, ele vai dar call lá, mas bloqueando o flush draw, entendeu? Bloqueando o flush draw. Dependendo do vilão. Mas isso, o recreativo, ele nem pensa nisso. Ele só paga. Tá? Ele só paga. Pode falar, Adalberto. Ô, Rafa, eu tô observando aqui o momento do torneio aí. Tá na Blade 50 a 100. Uhum. Mesmo com toda essa dinâmica que tá o spot, você ainda acha justo jogar a mão dessa forma? Acho se fosse em cima de um reg bom. Certo. O único erro que eu cometi aqui foi ter feito isso em cima de um recreativo. Gente, coloquem... Ó, é simples. Não blefa recreativo. E se você tem valor, extrapola na size, que eles vão te pagar com tudo. Você pode blefar cara que pensa no jogo, e quando você tiver bom em conhecer de blockers, de nuts, e esse tipo de coisa, por aí vai. Por exemplo, o meu blefe aqui seria
perfeito, vamos dizer, se eu tivesse rei e dama com rei de espadas. Seria lindo meu blefe. Daí eu estaria bloqueando nuts. Então, até eu fui conversar com o Flávio dessa mão, eu falei, porra, Flávio, eu transformei minha mão em blefe ali propositalmente, mas eu fiz isso sem nenhuma blocker, cara. Será que é bom ainda assim? Aí, aí chegamos na conclusão que não era bom porque foi em cima de um recreativo. E que ele não vai foldar nada, entendeu? Então, por isso que a gente tem que pensar também. E acaba tomando call de uma coisa que ele não vai foldar nunca, né? Não vai foldar a trinca. A trinca, nem se a mãe chegar e falar, ai, filho, a mãe tá apanhando de pau aqui, não paga não. Fala, mãe, apanha mais um pouco aí que eu vou pagar aqui. Entendeu? Nem a mãe pedindo para foldar, eles não foldam. Trinca é trinca, né? Vamos tentar olhar mais umas duas aqui e passar direto pro river mesmo. Tentar entender aqui. A gente acabou falando da mão inteira para tentar entender as dinâmicas, né? O porquê que a gente transformou em blefe. Difícil só chegar lá no river e falar do river também. E eu pretendia fazer essa aula até às 11 horas, eu não sabia que tinha aula da Thaís hoje, para ser bem honesto para vocês. A gente vai ter que dar continuidade nessa aula quando der 10h30 amanhã. Deixa eu pegar aqui essa mão do rei 3. Deixa eu colocar essa outra HUD. Vamos entender a mão aqui. Bom, uma outra dificuldade que o time tem, e assim, é uma dificuldade, cara, que é de 85% do time. Né? Eu não gostaria de mostrar nomes, porque a ideia aqui não é expor ninguém. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui sem expor nomes. Porque, de verdade, a minha melhor intenção, eu me dedico a cada um de vocês, cara, e eu fico muito decepcionado quando eu vejo um cara tentando, liderar o time, sabe, fazendo estudo meia coxa só por fazer, porque a dedicação da equipe toda, da staff toda é tão grande, sabe? A gente tá deixando de jogar para ensinar, e às vezes a pessoa não tá com vontade, sabe? Isso às vezes me chateia realmente. Bom, sem mostrar nomes aqui, mas para vocês terem uma ideia, tá? Cadê cadê a defesa do bebê aqui? Acho que não tem não, Rafa. Só tem flash call geral, que é call para flop to bet. Aí defesa de blind, do big blind não tem não. Não tem? Não, na blind de stats não. Então nós vamos colocar. Só tem o second bet. Cara, mas assim, analisando, porque eu não olho só aqui as stats, tá? Mas, tipo, olhando assim o geral aqui, dá para saber quanto mais ou menos o cara defende o big, entendeu? Não dá. Porque ficou um número muito abaixo, entendeu? Em relação ao call pré-flop do big. Porque o call pré-flop do big, digamos que é a metade um pouco, tipo, 2/3 do geral aí. A verdade é uma só. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o que eu queria mostrar, talvez eu mostre a minha. Mas, vocês podem exagerar na defesa de blind, cara. Só que para vocês, de novo, eu repito isso todas as aulas minhas, parece que vocês não conseguem entender e escutar. Porque daí eu vou lá no pós-flop do cara, nas 5 ferramentas que eu peço pro cara ficar bom. Eu passo 5 ferramentas de pós-flop pro cara ficar bom. Que se ele aprender a fazer bem feito essas 5 ferramentas, junto com as stats verdes pré-flop, você não vai ganhar dinheiro. Você vai imprimir dinheiro. Você vai imprimir em dólar, que é mais gostoso. Ou em euro. Anotem o que eu vou dizer agora. Anotem. Papel e caneta, bloco de notas, o que seja. Faça bem essas 5 ferramentas. Faça seu check raise flop chegar em 20. Faça o seu raise flop c-bet chegar em 18, pelo menos. Faça o seu float flop chegar em 60, 65.
Faça o seu float turn chegar em pelo menos 50, 60. E faça o seu probe turn chegar em 50, 60. Se você fizer essas 5 stats chegar nesses números que eu falei, junto com um pré-flop que não tenha... que não precise nem ser tudo em verde. Que tenha, sei lá, 5 verde e 4 amarela. Junto com essas 5 ferramentas, você vai fazer reta todo dia. Não tenha medo de executar. Detalhe, para você executar, você precisa estudar. Você precisa entender o conceito, por exemplo. Check raise. Pô, tem gente no time aí querendo move up e dando check raise de 8. A hora que você fizer umas 10 aulas de check raise, aí eu te dou move up. Sabe? É simples, pô. Executar. Tá com medinho? Rafa, você pode repetir essas 5 aí que você falou? Check, raise, flop. Raise, flop, cebet. Float, flop. Float, turn. Probe, turn. Essas 5 ferramentas, junto com o pré-flop inteiro ajustado, é o suficiente para você moer no jogo. Moer. Nós não estamos nem chegando no river, que é onde a parte do field não sabe jogar. Que é onde, quando você começa a estudar river, você também imprime dinheiro. Coisas básicas como recreativo, nunca dá 3 por blefe. O recreativo, ele nunca vai betar 3 em você por blefe, esquece. Quando eu falo isso, gente, eu canso de repetir. É 100% das vezes? Não existe 100% das vezes num jogo que tem milhões de pessoas jogando. Mas eu garanto para você que 97% do field recreativo não tem coragem de dar 3 barril por blefe. Os mesmos 97% de recreativo, nenhum deles fazem raise river, que é o que eu quero mostrar para vocês, por blefe. Então, você betou river, vocês têm que começar a betar river. Só tomar cuidado com o quê? Em não estar se auto-validetando e saber fazer size. Tá? Nós vamos chegar lá nessa parte do river para não misturar muito as coisas. Durante a semana eu vou explicando isso para vocês. Por exemplo, contra regular, eu não posso betar um valor médio meu que eu quero tipo fazer uma blocking bet, eu não posso fazer baixo. Se eu souber que você é reg e eu estou em posição, eu tenho um valor lá que, sei lá, eu estou cismado, não tenho certeza que eu estou ganhando aquela mão. Se você fizer uma size baixa, pode fazer por trap, porque você vai me pegar toda hora. Porque eu vou te voltar uma caralhada de ficha. E aí eu quero ver você pagar. Entendeu? Então, embasamento. Né? E aí, contra recreativo, eu já posso fazer uma size de 20%. Por que eu posso fazer uma size de 20%? Porque eles nunca dão raise river se não for o nuts. Com second nuts, eles dão call. Pode reparar isso daí. Não, e acredite no que eu estou falando, irmão. Faça. Coloque em prática isso daí no seu jogo. O Rafa falou lá que quando eu tomo o raise river do recreativo, eu estou perdendo. Eu posso ter trinca aqui, eu tenho que foldar minha trinca. Executa, mano. Acredita. Sabe, acredite em você, acredite no processo. E eu comecei falando que hoje, eu acredito que em torno de 85% do field não defende metade do que deveria defender do Big Blind. E é uma coisa que eu já estou batendo há 3 meses e eu não sei o que acontece com a cabeça de vocês. Qual que é o problema de colocar mais uma blind nessa porra? Vocês querem fletar da mesa inteira para ver o flopinho. Esse jogo não é de ver flop? Vocês não acham que é isso? Então, por que vocês fletam da mesa inteira e do big que é para vocês fletar, vocês fletam 25%?
E aí, no final do mês, o que vocês querem? Move up. Quer jogar mais caro. Eu fiz um teste, gente. Um teste que eu fiz no mês de julho, em 3 semanas. Eu dei praticamente move up automático para todo mundo. Eu soltei a reta. Sabe o que aconteceu com o time? Despencou. O time, em 1 ano e 5 meses, nunca passou o que tinha passado. Em 3 semanas. Ninguém chega em nada. A grande realidade hoje é que nosso time mata jogando até 11. Mata. E acima de 11, apanha. Porque os caras que estão level 3 não estão estudando e executando as coisas que é para executar. Se você continuar jogando torneio de 33, de 22, de 44, igual você joga o 11, você vai apanhar. Porque lá tem caras muito bons, muito preparados. Os caras não têm medo de blefar, os caras conhecem de blockers, os caras conhecem essas paradas. Gente, quem quiser ir para a aula da Thaís, fica à vontade, tá? Eu vou acabar pelo menos essa mão aqui. E amanhã a gente continua as outras mãos. Ok? Provavelmente... Bom, primeira coisa. Aqui eu estou num pot three-way. Contra o EP que abriu. E eu tenho flop dama high. Se eu tenho flush nuts aqui, eu não vou fazer tanto check raise. Com o rei, eu acho que eu já posso começar a fazer. E olha numa outra coisa que eu gostaria muito que alguém pensasse numa outra coisa junto comigo aqui em range agora. Do porquê que é bom eu fazer, eu não sei se eu fiz, tá? Mas olhando para a mão agora, por que é bom eu fazer check raise? Além de eu ter um flush draw. Você tem equidade adicional na sua mão, né? Qual? 5, 6 é bom para você aí, além do flush. Perfeito. É isso que eu quero que vocês, level 4, mais comecem a pensar. O cara level 0, ele não tem obrigação de saber isso. Ele ainda vai aprender isso. Mas eu ter esse 3 na mão e ter esse 4 no flop, faz total diferença. Bate ali um 5 de espada, pô, além de eu fazer flush, né? Eu já vou ter um monte de defesa e os caramba. E se bater um 5 de copas, um 6 de copas, ainda pode abrir broca para todo que é lado. Eu tenho aqui ainda, eu tenho flush draw e backdoor de good shot. Que é coisa que vocês não têm como olhar isso daqui jogando 8 telas. O cara que fala para mim que consegue olhar isso daqui jogando 8 telas e tá jogando reta 0, reta 1, reta 2, reta 3, tá mentindo para mim e para si próprio. Vou ser bem honesto com vocês. Sou profissional de poker há 7 anos, apanho no jogo todos os dias. Quando eu peguei make-up de 32K, não vi outra maneira de sair, a não ser eu mudar de áreas, renovar minha situação, e agora já fiz 17 para frente em 40 dias. Já voltei a jogar average caro de novo, porque eu estou me sentindo bem. E eu vou lá e executo no torneio que eu tiver que executar. Pode ser o Balt 215. Eu vou lá e faço. Porque eu acredito no meu jogo. Bom, eu acho que deveria ter sido check raise. Não acho das piores o call só por ser um flush em rei. Então, o que eu queria falar desse check raise? Toda vez que eu tiver um flush ali, pelo menos abaixo de valete, vai ser sempre check raise. Quando eu tiver um flush draw em ás, nem sempre eu preciso fazer check raise. Porque o ás, por várias vezes, ele ainda vai ter valor. Eu quero vocês fazendo check raise com as piores equidades. Por exemplo, só para pegar aqui a deixa do check raise, né? Se eu tivesse aqui rei de espada com 4 de copas, cara, seria excelente. Se você mostrar para mim que você faz esse check raise, você está pronto para ganhar move down. Aliás, move up. Porque você entendeu o conceito
do que eu quero vocês fazendo check raise. Vocês vão fazer check raise valor também? Vão sim. Mas eu quero que vocês entendam que equidades como duas pontas, a gente vai jogar mais call. Equidade como flush draw, nuts ou semi-nuts, como um rei, por exemplo, não tem problema da call. Os flush draws menores, sempre check raise. Acertou um par, o último par, pote HU isso daí, não estamos falando em pote three-way, tá? Esse exemplo que eu estou dando, por exemplo, se eu tenho rei de espada com 4 copas, num pote HU, é check raise sempre. E aí eu pergunto para os levels menores, qual de vocês fazem isso? Pode escrever no chat ali. Eu quero saber qual de vocês dariam num pote HU, check raise com um rei de espada e 4 de copas. E se você faz o check raise, se você tem coragem de falar para mim que você faz o check raise, eu quero saber o porquê você faz e qual é o seu plano da mão. Não entendi aqui. Rafa, o que estão fazendo bastante é betar quase pot flop. Tá ficando estranho da check raise flop, pelo valor se betar do flop do vilão. Você manda reto? Não. Não, você não precisa mandar reto. Inclusive, eu e Jean a gente discutiu uns 2 dias sobre isso, Jean, sobre a size que está sendo feita de CBET. Por várias vezes, clique vai ser o suficiente. Quando os caras fazem size alta, o clique já passa demais. Passa demais. Clique. Vai lá e faz clique. Size alta, clique. Toma clique. Não precisa pegar o seu rei. Você não precisa pegar o seu rei 4 de copas aqui, tá 40 efetivo, o blind tem 8, o cara fez 5 de CBET, você vai lá e enfia 40 no cara. Isso aí vai ser spill, né? Não acho esse conceito aí bom. Esse daí é um estudo ainda que a gente vai demorar ainda uns 2 meses a entender, porque a gente precisa ganhar amostragem, mas realmente existe uma tendência de CBET mais alta por parte dos recreativos, e eu com o Jean já chegamos à conclusão aqui que clique de check raise está sendo suficiente, está passando muito. Então, cara, é começar a fazer, executar. É bater um 3. Só para lembrar, não com stack efetivo gigante também, né? O cara vai fazer pote e vai pagar check raise nesse clique. Isso é um efetivo claro também. Sim, sempre, né? Se o Sempre. cara não tiver muita CBET dummy, a Kobe River é boa também, com algumas equidades. Você não está bloqueando draws dele. Sim, com certeza. Essa carta seria uma carta boa de se pensar a gente pode chamar de float reverso, de donk turn, de lead turn, a gente pode chamar de diversas coisas. Acabei dando só call e bateu um 5. E aí? O que fazer agora? A gente tem um pote de 60 blinds, 2 caras na mão, vamos pensar em range. Primeiro que eu bloqueio o flush draw que me soa. Isso é ruim pro lado nosso. Vamos pensar em range, tá? O cara que abriu lá, o Beretnek lá, qual 6 ele tem no range dele? Mais de 6 Só. 6-6. Só. Muito restrito, né? Não sei nem ler aquele nick, não sei como que é o nome daquele. Deve ser mais ou menos isso. Qual 6 ele tem no range dele? Os mesmos. Quase 6 ele tem? Pode ter 8. Não deveria, né? Não mesmo, pode ser, né? Mas os caras, se for recreativo, vai fazer. Pode ter. Pode, mas também restrito. E ele pode ter o 6-6. Agora eu pergunto para vocês, quantos 6 eu tenho no range do meu big que defende 60% do meu big? Praticamente todos, né? Só não Todos. precisa de 3. Todos.
Bateu a melhor carta do mundo para mim. Missou o meu flush? Missou. Mas missou o flush do Down em copas. E, meu, quer pagar agora aí com o seu Ais? Quer pagar aí com a sua trinca? Parabéns, paga. Paga. Mais uma vez, eu tenho certeza que eu vou transformar em blefe aqui a mão. Paga aí. Pronto. Olha lá, ó. A win. Isso é pensar em range. Isso é o que faz diferença. A gente vai deixar essa mão do valete aqui para amanhã. Amanhã, ao mesmo horário, a gente se encontra, pessoal, tá? Eu agradeço muito quem está realmente empenhado. Essa aula era obrigatória para todos. A gente teve o comparecimento de 23 jogadores, sendo que o time de hoje tem mais de 40. É uma pena poucos estarem interessados, mas eu fico muito feliz com quem compareceu, tá? Hoje não vai ter dura, hoje não vai ter nada hoje, vai ter só os parabéns para quem levantou cedo, para quem participou da aula. E a única coisa de verdade que eu peço para vocês, vocês estão num time de pôquer que fornece conteúdo completo, que fornece o que muito time não fornece, que a gente investe pesado. E a única coisa que a gente quer em troca é a gratidão, né? E como que se responde com gratidão nesse caso? Fazendo a sua parte. O que é fazer a sua parte? Bata suas metas. Aproveite as ferramentas de estudo e, principalmente, não se engane e confie no processo. Se alguém está falando para você, se alguém que é melhor que você está falando para você que aquela jogada é ruim, acredite naquele processo e passe a fazer o que aquela outra pessoa está falando para você fazer. Cara, a gente tem um exemplo aqui dentro do time que eu também não vou citar nome, tá? Eu não sei nem se ele está na aula. Não sei mesmo. Inclusive, seria uma decepção para mim não ver o nome dele. Como eu não vou citar o nome dele, eu não sei se ele está. O cara estava a um passo de ser demitido do time. Porque já estava no time há meses, já tinha tomado move down, e a gente sabe quando o cara estuda e quando o cara enrola. A gente sempre sabe. E o cara estava só enrolando. E aí ele tomou um cheque. E o próximo ia ser checkmate. Cara, o cara resolveu estudar, velho. O cara começou a estudar. E assim, eu vou te falar uma coisa, ele não tinha uma stat em amarelo. Ele tinha 16 stat em vermelho. Com $1.000 make-up. Jogando bainha até $2. 2,20. O cara resolveu estudar. O cara resolveu escutar um conselho. O cara falou, opa, pera um pouquinho, eu tô desperdiçando meu tempo aqui, velho. Eu tô fazendo alguma coisa de errado. Vou começar a estudar. Aí o cara começou a estudar em 45 dias. Se vocês verem o que melhorou os números do cara, e por isso que é o parâmetro que a gente tem, né? Detalhe, o cara já buscou o ferro de 1K e o cara tá sacando dinheiro todo dia. Sabe com o quê? Ele só ajustou até agora só o pré-flop. Foca em ajustar o seu pré-flop. Começa a tribetar, tá? Para de ter a sua tribet steel lá de 10, de 8, de 9, tá? Para de tribetar 5. Para de ficar fletando a porra toda e depois lá no Big, que é para você fletar 50, você fleta 25. Pô, posso mostrar aqui uma coisa aqui para vocês, para a gente só finalizar, tá? Ô, Rafa, não tinha como voltar lá no show do Rei 3 depois para tirar um print? Tô faltando. Cara, eu acho que eu fechei já. Eu tenho aqui, eu te mando, mano. Beleza, beleza. Só para finalizar, tá? O meu ciclo ele se fechou na Pocar no dia 26 de maio, quando na verdade eu já tinha virado a minha chave. Eu trabalhei muitos meses sem férias, muitas horas e horas, como eu voltei a trabalhar agora.
E eu estava cansado e eu dei uma desandada ali de uns 2, 3 meses só na bagunça. E aí, o que que aconteceu comigo? Fudeu, né? Isso daí é o que acontece. Não tem jeito. Eu virei a chave em torno do dia 10 a 15 de maio de 2021, tá? Eu vou colocar aqui um filtro básico. E eu vou voltar para o report. E eu acho que eu já tirei a tag. Olha só que interessante. Eu estava na Pocar, eu cheguei a citar isso em aula. Eu estava jogando um average buy-in. Eu cheguei a jogar average buy-in de 35. Tá? Eu estava jogando lá até $150 e alguns torneios 215. E eu simplesmente peguei o meu maior ferro da carreira e o meu win rate, ele nunca foi menor do que 8. O meu win rate. Nunca. Por um momento, eu gostaria até de ter essa mensagem gravada do Play a Please. Quando eu comecei, estava no meu segundo ano de profissional, que foi quando eu virei instrutor na Standard Backing, e na época o Play a Please era o melhor jogador de poker do mundo, na época, tá? Para quem não conhece, é o Hobby, um cara muito famoso nas mesas, hoje ele aparece pouco, tal, mas ele era muito famoso na época. Ele simplesmente me mandou uma mensagem dizendo, cara, você com esse EVBB, você simplesmente esmaga o field. O meu EVBB, quando eu jogava average de bainha até 11, ele era de 22. 22, eu queria ter isso salvo, eu queria ter isso para mostrar para vocês. Para vocês verem que dá para fazer melhor. Pô, olha só quando eu virei a chave. Eu não estou jogando average de bainha barato, não. Eu devo estar jogando average buy-in de 20. Tô pegando alguns torneios de 55, alguns de 109. Eu tô pegando torneios que tem qualidade muito boa, o field que não é fácil jogar. Olha quanto tá o meu win rate. Pô, e ainda tô runando um pouco mal. Olha minhas blinds. Cara, ajusta isso. Aqui eu tô perdendo exatamente o que é o ideal perder. Eu tinha um leak gravíssimo de raise first team do SB. E sabe o que estava acontecendo com o meu SB? Gian também está aqui de prova. Eu só perdia dinheiro no SB. O meu win rate do SB chegou a ficar tipo menos 20 por muito tempo. O meu win rate geral na Pocar chegou a ficar 1, ao ponto de eu tomar 2 move down, ao ponto de eu falar, ó, a gente vai te mandar embora. E os caras só não me mandar embora porque eu mostrei muito que eu queria virar minha situação, implorei para ficar porque eu não queria sair por baixo. Para mim seria até conveniente. Eles estavam me mandando embora com 32k de make-up. Eu ia começar no dia seguinte com make-up zerado. Em qualquer outro time. Eu ainda fui homem, implorei, fiquei. Fiz 12k lá ainda antes de eu sair. Depois que eu vim para o wide. Depois que eu cheguei numa hora, eu falei, preciso mudar de áreas e tal. E me fez bem isso hoje. Né? Então, cara, é isso, é entender que esses números são exatos? Não. Mas eles vão te dar um parâmetro se você está preparado ou não. E eu não fiz ainda, mas a gente vai pular aqui alguns dias para ver se esse rate, se ele vai crescendo. Olha como ele está crescendo, ó. Eu estou runando mal. A grande verdade é essa. Que a hora que eu runar igual, a amostragem também, não, a Simple não é até 54k range. Tá, vai, é uma Simple já até que bacana. Vamos ver aqui. Aqui vai diminuir as ranges também, né? Mas, ó, perceba que está se mantendo, ó. 10. Sabe? Vamos pegar, sei lá, 15 de julho para frente. De junho. Aqui deu uma caidinha. Mas isso daqui também é normal. O que importa para mim, principalmente, é eu saber que eu estou dando os open raises certo. Olha a minha defesa de Big Blind, quanto que eu fleto. Acerta isso daqui, velho. Ainda estou fletando muito de EP.
EP eu deveria estar fletando uns 3, 4% no máximo. Só que não, eu tenho leak no meu jogo? Eu tenho certeza que eu tenho leak no meu jogo. Certeza absoluta. Só que chega lá no meu check raise flop, olha quanto que eu faço de check raise. 20. Chega no meu raise flop cbet, olha quanto que eu faço. 18. Eu tenho margem para melhorar um pouco de probe turn. Sabe? Mas chega no meu float flop, ó, 55. Então, nem tudo meu tá ajustado. A minha tribet, ela tava maior, ela tava em 10. A minha tribet steel tá péssima, isso daqui tem que ser 20. Pô, eu já dei quantas aulas de tribet steel? Por que eu tô errando? Não sei, mas eu vou descobrir. E eu tô errando é do Big. Porque talvez esses 7% a mais que eu tô fletando aqui no Big, eu deveria estar fazendo tribet steel para chegar isso daqui em mais ou menos 18. E ficar uma tribet steel já ajustada. Você percebe como um número atrapalha o outro? Sabe? E às vezes a gente... Cara, você não tá ganhando. Tem coisa errada, velho. Para de enfiar na cabeça que, é variância do jogo, eu tô passando uma época de down, é downswing. Pô, é downswing mesmo, velho? Você tá fazendo alguma coisa para mudar a situação? Você diminuiu o seu average buy-in? Você trocou os seus horários de grind? Você procurou os seus leaks? Você sabe o que você não está fazendo no jogo? Ou o que você está fazendo demais? Onde você está errando? Ó, perceba minha defesa de blind. Pega lá do time. Tem um jogador do time que defende 50. Um. Ele só não joga. Mas ele, quando ele joga, ele defende 50. Entendeu? Então, cara, é simples, velho. Ajusta isso daí. Sabe? Vamos ajustar. E, olha, perceba que esse link ele começa a piorar. Então, isso daqui para mim já é acender um sinal de alerta. Eu tô perdendo dinheiro aqui com certeza. Perdendo, eu falei errado. Eu tô deixando de ganhar muito dinheiro aqui. Estou deixando de ganhar muito dinheiro. Mas o importante é manter isso daqui, as blinds boas. Meu raise firstinho de SB, ele era 25 e eu perdia dinheiro. Um dia um coach chegou para mim e falou: Rafa, cara, foda-se, começa a fazer raise nesse small. Tanto é que o meu limp saiu de 50, 60 que era, para 17. E eu hoje só faço raise. A única coisa que eu faço é adaptação. Às vezes eu faço 2,5, às vezes faço 3, às vezes faço 3,5, às vezes faço 4. Quem que vai me falar isso? A HUD. Por isso que tem que ter amostragem de mãos. Raise. Aleatório, raise de 3,5. Small, raise. Raise, 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 raise. Aí, ó, agora, pô, acabei de fazer raise com rei 10 suitor e tomei a tribet e vou ter que foldar. Era para eu ter limpado essa mão. Cara, quantas tribets você vai tomar? O field não tribeta o que deveria tribetar. É simples. Vai acontecer uma vez ou outra? Vai. Mas no longo prazo você vai fazer dinheiro. Começa da raise do small. Ponto. Olha isso aqui, ó. 9,55. Pô, o average buy-in que eu tô jogando, mano. Sabe? Tem gente jogando buy-in até $5 que não dá conta de fazer, não tá dando conta de fazer o in-rate chegar em 5. Seu in-rate deveria estar 15. E aí, assim, eu já deixei uma outra coisa muito clara. Não vai ter move-up se o in-rate tiver menor que 8. Esquece. Não tem nem argumentação. E se tiver mais do que 3 stat em vermelho, não vai ter move-up. Pode estar ganhando dinheiro, pode... E aqui todo mundo me conhece. Cansei de dar move-up para nego no ferro. Cansei.
O Adalberto foi um cara que ganhou Muvap. O primeiro Muvap do Adalberto, ele ganhou só com os 10 primeiros estudos dele. Foi ou não foi, Adalberto? Sim, Rafa. Então, não ganha Muvap quem não estuda, quem não quer. Quem tá pronto. Vambora, gente. Tá bom? Amanhã tem mais. Valeu aí a participação de todos. Um forte abraço. Valeu, Rafa. Abraço. Valeu. Top aula. Valeu, valeu. Valeu, valeu.